Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. No episódio de hoje falaremos sobre a essência do pensamento vencedor. Meu nome é Gabriel e aqui comigo estão a Karen, a Pri e a Sayuri. Olá pessoal, aqui é a Karen, eu sou membro da Rap Science e é um prazer estar aqui novamente com vocês. Olá ouvintes, eu sou a Priscila, membro da Rap Science e é um prazer estar aqui também. Olá a todos, meu nome é Sayuri, eu sou membro da Rap Science e sejam bem-vindos a mais um episódio. É isso aí, obrigado meninas. Bom, hoje a gente vai falar sobre o livro Pensamento Vencedor, é o último capítulo do livro. E é interessante que esse livro ele foi lançado no final da década de 80. Ele é um compilado de 4 palestras que o mestre Okawa fez sobre o pensamento vencedor. Então é um livro que teve e tem muita influência no Japão até hoje, porque é uma filosofia totalmente revolucionária de perspectiva de vida. Então a gente vai falar sobre hoje o capítulo 4 principalmente, mas quem quiser entender mais aí a gente sugere que leia o livro várias e várias vezes, porque ele vira um fundamento de vida mesmo, de maneira de pensar sobre como resolver os problemas, como encarar os desafios, enfim, é um guia mesmo, né? Então a gente vai começar com o primeiro tópico, que é o que é o pensamento vencedor. Eu aconselho recorrer ao pensamento vencedor sempre que você não souber como solucionar um problema, porque ele é uma filosofia eficaz que abrange a autorreflexão e o desenvolvimento. Ok, valeu, Sá. Bom, o primeiro aspecto que a gente pode observar é que o pensamento vencedor ele é diferente do pensamento positivo. Então, o pensamento positivo ele é muito importante para a gente analisar os aspectos bons da nossa vida, o que a nossa vida tem de bom, sendo filhos de Deus. Isso realmente é importante, a gente não pode esquecer de tudo que tem de bom na nossa vida. Porém, quando nós estamos nessa terceira dimensão, quando a gente está nesse planeta Terra, como aqui é um campo de aprimoramento, coisas ruins acontecerão, ou dificuldades acontecerão, imprevistos acontecerão. E nesses momentos, se a gente só tem o pensamento positivo, a gente não vai extrair nenhum tipo de aprendizado do que está acontecendo. Então, o pensamento vencedor, ele concilia a autorreflexão e o desenvolvimento. Então, a gente aprende com o que está acontecendo com a gente, em vez de culpar o ambiente, culpar os outros, a gente assume a responsabilidade e busca um aprendizado. E se desenvolve com isso, e melhora com isso. Essa é a essência do pensamento vencedor. Então ele não nega o que tem de bom na nossa vida. Ele inclui o que tem de bom, ele intensifica o que tem de bom e aprende com, não o que é ruim, mas o que vai contra as nossas expectativas, por exemplo. Basicamente isso que é o pensamento vencedor. É um pouco relacionado com... A gente falou em episódios anteriores, né? Que é do caderno de exercícios da vida, né? Porque a vida não é aquelas 1000 maravilhas, Sim. né? Ela vai ter questões a serem resolvidas, tem problemas, situações adversas que vão acontecer inesperadas pra você. Só que assim, pensar, é sempre encarar que eles estão lá para proporcionar algum aprendizado para você, né? Para proporcionar alguma experiência, algum choque até, para você parar, refletir, né? E falar assim, é porque eu tô pensando assim, será que eu culpo muito o ambiente, por isso que aconteceu isso comigo? Então, é de não negar essas coisas ou fingir que eles não existem, né? Até porque se a gente ignorar os problemas, ela vai aparecer de novo, né? Se você tem que aprender aquilo, se tá no seu plano de vida aprender aquilo, se aconteceu uma vez e você ignora, passa, vai acontecer de novo. É como se fosse um karma isso, né? Meio que, até você resolver ele, até você aprender com isso. E eu acho também que tem um aspecto de, assim, você entender que tem horas que as coisas não vão muito bem. É importante também pra gente aceitar às vezes, né? Porque eu acho que se a gente acha que tudo só tem que ser bom na nossa vida, positivo o tempo todo, quando acontecem as coisas ruins, a gente ou acaba se abalando muito, ou então ficando revoltado, né? Então eu acho que também tem esse ponto, né? De entender que faz parte da vida. E também aquela opinião do que é bom
é um conceito que você formou, né? Não necessariamente ele é bom. Que nem até uns episódios anteriores a gente falou assim, nem sempre a gente está certo. E nem sempre as pessoas estão erradas. Tá ouvindo Né? bastante. Oh, tô ouvindo muito. Temos um... Eu sou ouvinte assídua. É igual o filme Às Vezes da Eternidade. Eu vi 1 milhão de vezes. Uau! Não, mas é porque aquele conceito de o que eu acho bom, assim, é aquilo que você formou, né? E você quer aquilo, mas nem sempre é o correto, vamos dizer assim. Sim. Se a gente fica só na perspectiva positiva, se alguma coisa vai contra essa perspectiva, como a Sá comentou, a gente já vai ficar revoltado, vai começar a culpar alguém, culpar o ambiente. O pensamento vencedor, ele é maturidade. É maturidade emocional, é você saber que você vive aqui com vários tipos de pessoas, com vários tipos de situações, e existem situações que vão dar errado. É igual a vida, o mestre Kawa fala, é igual você sair para viajar. Você tá no mundo espiritual, você monta um plano de vida, mas esse plano de vida não quer dizer que ele vai acontecer perfeitamente igual planejado. Você vai fazer uma viagem, você vai daqui para a Itália, por exemplo. Tudo que você planejou não vai dar igualzinho o seu plano. Vai acontecer muito imprevisto, várias situações desfavoráveis. A vida é idem. Tem muita coisa na nossa vida que não estava planejada mesmo para acontecer. E acontece, e aí? Você vai fazer o quê? Sim. O pensamento vencedor, ele é isso. O desenvolvimento é você conseguir superar o problema. Por isso que tem esse desenvolvimento. E, além disso, compartilhar com as pessoas como você resolve os problemas. Eu acho que isso que é o mais legal do pensamento vencedor. O desenvolvimento, ele inclui essa parte também. Não só você resolver os seus problemas, mas como você também ensinar a maneira de resolver para outras pessoas. É assim que o todo se desenvolve. Você fala que mesmo que você esteja diante do problema, em volta dos problemas, você ainda pode criar uma maneira de poder ajudar as outras pessoas. Mesmo estando com vários problemas, você não é por isso que você vai falar, não vou ajudar mais ninguém agora, né? Eu tô com muito problema para ajudar os outros. Não é assim, né? Não quero resolver o meu primeiro. Tem como conciliar ambos, né? Mas o pensamento vencedor é essa questão de maturidade mesmo. Inclusive, acho que o melhor exemplo que tem é pessoas. Muitas vezes a gente acha que as pessoas têm que se comportar de certa maneira. Por causa do, sei lá, do cargo ou de não sei o que. A gente cria expectativa. Só que as pessoas são as pessoas. Então, o pensamento vencedor é conseguir aceitar isso também. Então, é uma postura bem madura mesmo da vida. E isso a nível pessoal, o pensamento positivo a nível pessoal, se ele é aplicado de maneira errada, ele é um pouco problemático. Só que você expande isso em organizações, aí é muito sério. Aí é assim, é destruidor mesmo. Por exemplo, tem um exemplo de um general japonês que na guerra contra a China, ele era extremamente positivo, esse general. E aí, mas o extremo é o negativo dele. Aí ele fala assim, é guerra na mata. Então você tem que levar suprimento, você tem que preparar os soldados. Ele falou assim, não, vai dar tudo certo. Na mata tem alimento, bastante soldado, pode levar. Acabou o suprimento, eles morreram morreu todo mundo. Foi um fracasso. Eles perderam o exército, assim. Inteiro. Por causa disso. A nossa vida é a mesma coisa. Se a gente não planeja o pior, porque a gente acha que ele não existe, tá na cara que vai fracassar. Você tem que estar pronto pro pior também. O pensamento vencedor é isso, né? É aceitar a vida do jeito que ela é, nesse aspecto tridimensional aqui. E não é porque a gente pratica religião ou que a gente tem fé que as coisas não vão dar errado com a gente. O importante mesmo dando errado, você não perder a fé. Aí que tá, né? Um exemplo que eu acho interessante, que acho que até você falou outro dia, não sei, agora não sei se foi no podcast, não para de falar, né? Quando o mestre, ele compara as 4 estações, né? De entender essas etapas que a vida tem, que nem toda vida é verão, vai ter tempos de inverno, de introspecção, então eu acho que contempla todos esses aspectos. Sim. No pensamento vencedor, o mestre comenta também dessas etapas da vida. Então tem hora que a vida tá numa etapa boa, tem hora que tá numa ruim. Mas não é porque uma etapa ela é ruim que ela é desprezível. Ou que você tem que esquecer uma etapa ruim ou árdua. Não é isso. Todas são etapas de aprimoramento. Exato. Né?
Exato. Todas as etapas têm o seu valor. Uma etapa de sofrimento, ela tem o seu valor também. Não é assim, nossa, sofri tanto, quero esquecer logo. Mas, claro, a gente quer esquecer o sofrimento, só que tem um significado nessa etapa também. O pensamento vencedor é isso, é você encontrar esse significado, esse aprendizado que existe dentro das dificuldades, dos problemas com pessoas, dos fracassos. Isso é o pensamento vencedor. E você está sempre indo para frente, você não para de se desenvolver. Então, até para os ouvintes, né, não sei se existe algum caso assim de, às vezes a pessoa se identifica que se depara sempre com um problema parecido, sempre. Aí acho que é interessante, assim, fica a reflexão, né, para a pessoa, será que você não está fugindo do problema, por isso que ela está sempre aparecendo na sua frente? Será que você não precisa tomar uma postura diferente para encarar ele, para você conseguir aprender com ele, não encará-lo de forma totalmente negativa, mas sim como um aprendizado, né, para você se desenvolver, né, e tudo mais, e para você conseguir seguir adiante. Acho que vale a pena fazer esse exercício, Sim. Né? Se de repente tem alguém que se encontra nessa situação, Sim. Vale a pena. Boa. Bom, então a gente vai agora pro próximo tópico que está relacionado com o que a Karen comentou, que é não fuja dos problemas. Ninguém está aqui simplesmente para que a vida corra às mil maravilhas. O propósito de cada um na Terra é o de aumentar de estatura espiritual e irradiar uma luz genuína, acumulando as mais diversas experiências mediante a repetição do processo de tentativa e erro. Quem encarar assim o sentido da existência, verá que tudo quanto era considerado dificuldade e padecimento passa a ter um significado novo. Essa percepção é a base do pensamento vencedor. Ok, valeu, Sá. Bom, é isso, é bem pé no chão. O Mestre Okawa, ele é um líder religioso, mas ele utiliza muito a razão. Não é só a parte mística, assim, ele é bem forte, assim, a parte racional. Então ele comenta a questão de que tentativa e erro, né? O processo de tentativa e erro. Muitas vezes a gente não sabe como resolver um problema e fica esperando ter capacidade para começar a resolver. Mas tem hora que a gente tem que ter um mínimo de conhecimento e tentar resolver na tentativa e erro mesmo. Se aquele problema apareceu para você naquele momento, assim, é porque você está preparado para, né, talvez, ou você é aquele momento que é o seu momento para você aprender, que você não aprendeu desde então. Você tem uma outra perspectiva, né, dos problemas, das situações que você vive, né? Sim. Acho que é isso. Essa perspectiva ela é importante. O mesmo problema a gente pode ver ele de várias maneiras diferentes. E na verdade, quando a gente tenta resolver, quando aquele problema que muitas vezes parecia ser algo insolúvel, ele começa a se tornar mais solúvel. Ou a gente perde o medo daquele problema. A gente comentou isso em outros episódios também. Eu também tô ouvindo, então todo mundo tá estando. O pessoal Agora eu esqueci o que eu ia falar, eu falei do episódio. Acho que era da coragem, não era? De que pra você não ter medo. Tem que enfrentar o que... enfrentar. É isso. Nossa, a Gary realmente tá ouvindo. Fez a lição de casa. Muito bom. Enfrentar o que você tem medo, né? Então os problemas são assim também. Não hesitar tanto e não fugir também, porque você foge de um problema, ele vem numa roupagem diferente. Então, por exemplo, quem tem problema na família, assim, com os pais, daí foge, daí vai ter problema com o chefe. Aí depois sempre vai ser o mesmo problema, assim, só que vai mudar a roupa dele só. Mas vai ser sempre o mesmo. Enquanto não resolver, não vai sumir da vida. Então, não tem como você fazer um problema desaparecer, porque faz parte do caderno de exercício, ele tem que ser resolvido. Sim. Seja a questão da compreensão, da tolerância, do perdão, enfim, vários tipos de... Ou até mudança de comportamento, mudança de pensamento também, né? Não ocupar o ambiente também. Sim. Tem no livro As Leis da Prosperidade, que tá só em japonês ainda, mas o mestre fala que a nossa vida é definida de acordo com a nossa maneira de pensar. Eu achei muito interessante o comentário dele, porque a maneira como você pensa define a sua vida. Então, se, por exemplo, se a sua maneira de pensar é você ver um problema e você fugir, você vai ter a vida A. Mas se você
sua maneira de pensar é você ter um problema e você querer buscar resolver ele, a sua vida vai ter um rumo B. É diferente um rumo do outro. Ao mesmo tempo é assustador e é libertador, porque você vê o tamanho que você tem de responsabilidade na sua vida. Sim. Então, como a gente cria a nossa maneira de pensar, é importante para que tipo de vida a gente vai ter. É a autorresponsabilidade, né? Exato. Você querer mudar o curso da sua vida. Exato. E aí eu acho que entra o que a gente falou, né? Da autorreflexão para você ter o desenvolvimento. Aí você muda o curso da vida. Sim, exatamente. Aí, autorreflexão é você tirar as lições que tem do que está acontecendo. E não achar que é o acaso. O mestre fala no livro As Leis da Coragem que tem vários níveis de pessoas quando o assunto é problema. Então, o nível mais baixo é a pessoa que se desespera e coloca a culpa nos outros, até em Deus mesmo, quando acontece alguma coisa errada. O nível intermediário, ela aguenta aquilo quieta. Então, assim, ela não culpa ninguém, não extravasa, aguenta. Mas aquilo fica consumindo, né, a pessoa. Você tá quieto, mas você tá ali, né, gamando, né? Você tá ali segurando. Aí o primeiro nível é quando você encontra uma lição dentro daquilo e acredita que Deus forneceu aquilo pra você. Esse é o nível mais alto que tem na solução de problema. Então, muitas vezes a gente se depara sendo o nível mais baixo, depois você melhora um pouco. Mas é legal saber que existem esses níveis mesmo. Sim. Então, acontece uma coisa errada, a gente já reage. A culpa é de não sei quem, a culpa é do ambiente, tem que ir embora daqui. Mas quem assume a responsabilidade e busca resolver, é quem resolve o problema mesmo. Tem o Jim Rohn. O Jim Rohn fala assim que assumir a responsabilidade ou ter a autorresponsabilidade é a máxima capacidade, é o ser humano no seu máximo estado, assim. O seu máximo é você ter responsabilidade sobre você próprio. Quando você deixa de ser criança e começa a ser adulto. Isso o Jim Rohn fala. Mas fala que você deixar de ser criança e começar a ser adulto é você começar a dar amor. Em vez de cobrar amor, você dá amor. Mas o Jim Rohn fala que você vira adulto quando você assume responsabilidade pelas suas emoções. Então, quando a gente quer fugir do problema, na verdade, o que a gente está querendo fazer? A gente não está querendo assumir responsabilidade, porque aquilo machuca a gente. E a gente quer achar um culpado. E pode ficar a vida inteira, e pode até ser que ache, mas nunca vai resolver o problema. Isso é contra o pensamento vencedor, né? Porque fala... Desculpa. Cara. Hoje o pessoal tá afiado. Pode falar, Pri. Esqueci, caramba. Que ele fala que a gente tá aqui e estamos num processo de tentativa e erro, né? Sim. Então, é difícil, às vezes é difícil. A gente vai passar por provações grandes e não vai ter jeito, mas aí a gente cresce, né, com os problemas. Sim. Porque a gente consegue encontrar mais significado no que acontece com a gente. Porque acho que a pior coisa que tem é acontecer alguma coisa na nossa vida e a gente achar que aquilo é à toa. Sabe? Você fala, isso aí, meu, é pra me entristecer mesmo. Isso aí não tem sentido nenhum. É culpa do fulano. É culpa do ambiente. Eu acho que tem até aquela frase famosa de Fernando Pessoa, né? Que tudo vale a pena se a mão é pequeno. Eu acho que é meio que isso, assim, quando a gente passa a ver que as dificuldades, tudo é, igual o mestre fala, que é alimento pra alma, nada parece que foi, assim, em vão, ou foi desperdício. Lógico que passar por dificuldade não é fácil, mas, assim, não deixa de ter esse sentimento, né, de que foi à toa, né, foi um tempo que, tipo, um tempo perdido, não sei. Eu acho que é uma outra forma, uma outra perspectiva, né? E aí muda muito a forma de pensar. Que, por exemplo, meu exemplo, assim, eu fiz muito tempo de cursinho porque eu queria muito passar numa faculdade pública, né? Então, assim, e eu não passei no final, eu acabei fazendo uma faculdade particular. E durante muito tempo, isso ficava muito na minha cabeça, porque eu desperdicei tanto tempo e no final não consegui. E aí, depois eu comecei a olhar de outro jeito, eu pensei assim, mas esse tempo que eu fiz lá foi importante pra mim, eu aprendi muitas coisas. Então, assim, não muda o que aconteceu, não continuei não passando. Mas eu acho que olhar pra isso e ver que não foi um tempo desperdiçado, não foi um tempo em vão, dá uma força pra gente continuar, né? Então, isso acho que é importante.
Teve uma vez que eu tava lá no Internacional, daí eu errei um documento, né? Eu escrevi errado. Daí eu tava no elevador, eu entrei meio bravo, assim, que eu perdi muito tempo, né? Daí eu encontrei um cara no elevador, daí eu falei, nossa, eu perdi muito tempo, desperdício, né? Daí ele olhou pra mim e falou assim, não há desperdício nessa vida. Daí eu falei, nossa, tá estudado, moço. Tá afiado. Daí eu falei, tá show esse cara aí. Daí, e é isso, mesmo você errando, a gente acha que a gente perdeu tempo, mas tem um significado. Não é, se a gente aproveitar uma lição daquilo, tem um significado. No fim das contas tem. Tem um crescimento, né? E na verdade é uma chance que a gente está tendo, né? Porque como a nossa vida é limitada por algumas décadas, a gente tem que extrair o máximo de experiência mesmo daqui. Então pode parecer que a nossa vida ficou estagnada por um tempo, mas não é estagnação, é aprendizado, é prática, é desenvolvimento. Então, não fugir dos problemas, encarar eles. Também não é encarar de maneira, que ótimo problema, nossa, que problema legal. Ai, que não bom. É isso, uau. Venha problema, sabe? A gente não quer problema. Eu não quero problema na minha vida. Eu quero que a minha vida corra o mais simples possível. Menor, quanto menos problema, melhor. É isso o que a gente quer. Só que a vida não é assim. E aí o que vier, aí a gente busca resolver. Mas a gente busca sempre aprender ao máximo. Esse não é querer buscar problema também, né? Isso aí é extremamente equivocado. Bom, então é não fugir e aprender ao máximo, né? Encontrar o significado no que acontece na nossa vida. A gente vai então entrar agora para a terceira e última sessão, que é: se as condições forem favoráveis, espalhe as sementes do amor. Quando estiver em dificuldade, não deixe de se fortalecer. E quando as coisas correrem às mil maravilhas, plante as sementes do amor. Repita consigo mesmo que é tempo de praticar o amor que se dá. Ainda que pareça uma filosofia simplista, na verdade é o caminho do sucesso sustentável. Ok, valeu, Sá. Bom, então a gente pode definir a nossa vida em dois momentos, basicamente: favoráveis e desfavoráveis. O que é uma pessoa que não tem um sucesso sustentável? Quando está favorável, ela acha que fez tudo sozinha. E quando está desfavorável, ela reclama e bota a culpa nos outros. Isso é uma vida fracassada. Nossa, os dois são ruins, então. É isso? Por isso que é um fracasso. Entendi. Mas isso acontece, porque assim, quando você tem sucesso, você fala assim, eu consegui isso. Eu consegui. Então, eu quero os meus méritos, porque eu consegui isso sozinho. Que nem, passa no vestibular, por exemplo, né? Aí passa no vestibular e fala assim, nossa, eu sou muito inteligente, meu. Consegui isso, eu estudei muito. Realmente estudou. Só que teve os pais que ajudaram, os professores. Aí, isso quando tá no topo. Aí, por exemplo, não passa no vestibular. Tá vendo? Aqueles professores lá não me ensinaram, meus pais não me ajudaram direito. Esse é a pior situação. E é o mais comum, na verdade. Agora, na filosofia do pensamento vencedor, você tá num momento bom e você espalhar a semente do amor seria o seguinte: você passou no vestibular, você agradece as pessoas que te ajudaram e busca maneiras de ajudar outras pessoas a passarem também. E se você tomar... eu vou falar tomar pau. se você não passar no vestibular, fica à vontade demais assim, né? E se você não passar no vestibular, você assume a responsabilidade. Realmente, eu não estudei direito, eu preciso melhorar e vou tentar de novo. Ou, sei lá, vou fazer outra coisa. Seria esse exemplo, basicamente, dessa diferença de mentalidade. Porque o Mestre Kawa fala, né, para você conhecer o ser humano, basta conhecer ele nos momentos bons e os ruins, né? Qual vai ser o comportamento nosso nesses dois momentos? Define o nosso caráter. E qual vocês acham que é o mais difícil? De você se controlar, ou de você fazer o que é certo? Quando você tá tendo sucesso ou quando você tá tendo fracasso? Quando você tá tendo sucesso, eu acho. Porque parece que você é meio que contaminado pelo seu ego também, né? Você fala assim, fui eu. Fala assim, eu sozinho lá, fui e tal. E meio que esquece dos outros, né? Tem um técnico eu não lembro, acho que é futebol, o futebol americano. Ele fala assim, se você tem medo do fracasso,
é que você não conheceu o sucesso ainda. Ele fala pros jogadores. Ele fala, você não conheceu... Ah, não, é o Bernardinho, o técnico da seleção de vôlei do Brasil. Ele fala, você não conheceu o fracasso, você não conheceu o sucesso ainda. Porque quando os jogadores têm sucesso, eles querem treinar menos, eles querem ter menos disciplina, eles querem comemorar mais. Porque, enfim, eles estão tendo sucesso. Só que quando eles estão com a cara no chão, né, tá no fracasso, aí quer treinar e tal. E o Bernardinho foi um cara, quando a seleção ganhou o Mundial, não me lembro que ano. O Bernardinho eles já tinham ganho. Ele faz na volta, depois de ter ganhado o Mundial, ele fez eles treinarem no estacionamento do hotel. Porque não tinha lugar pra treinar. E eles falaram, você tá louco? Nós ganhamos o Mundial. Você vai fazer a gente treinar no asfalto, a gente ganhou o mundo. Fez os caras treinar, meu. Porque ele sabia que ali estava a semente da derrota. Então, o sucesso, ele é amedrontador. Porque você não se controla. É mais fácil você se controlar no fracasso, porque ele cria humildade, querendo ou não. Agora, o sucesso, ele é muito perigoso. Porque, mesmo porque você fica, como é que fala? Enaltecido. Você fica... Meio que você fica cego, né? Cego. Fica pensando que, não sei o que, eu sou muito bom e tal. E você esquece de treinar, você esquece de se esforçar, né? Para de ouvir o que as pessoas falam. E aí você vai fracassar. E aí volta no mesmo padrão. Então, ambos... É isso que é legal na filosofia do mestre, né? Em ambos tem aprendizado. Ambos. Tanto no sucesso como no fracasso você tem aprendizados. E o sucesso ele é muito mais perigoso. Não que ele não seja bom, é ótimo ter sucesso. Mas tem os cuidados também. Saber ter o coração certo pra receber ele, né? Exato. Falei bonito agora. Voltou a se aplaudir, né? Bata um palmo. Não bata um palmo. O sucesso é muito perigoso. Sucesso é perigoso demais pra ficar batendo palmo. Mas isso, é interessante, né, essa questão. Que a gente tá sempre falando de sucesso. Como se o fracasso não tivesse o valor dele também. O fracasso tem sim o valor dele. E no Leis da Coragem o mestre fala também que uma vida fracassada é uma vida em que você nunca fracassou. Uma vida fracassada é uma vida na qual você nunca fracassou. Então, se você nunca teve nenhum fracasso na sua vida, aí você é um fracassado. Provavelmente você também nunca tentou. Exato. Porque você nunca tentou nada. De novo, não é que a gente busca o fracasso, a gente busca o sucesso sempre. Mas é porque todo mundo passa por alguma adversidade e fracasso na vida, né? Sim. Quem tenta, né? Quem tenta, exatamente. Quem tenta vai passar. Vai ser criticado, vai, enfim. Ninguém chuta cachorro morto, né, gente? Eu adoro essa frase, é muito boa. Com vocês, um animal no podcast. Esse tá morto ainda, né? Não, mas em ambos tem aprendizado, né? E como a gente vai se manter em ambos é uma prova do nosso caráter, porque a gente vem aqui para testar o nosso caráter também na Terra. Eu lembro que eu conversei com um garoto no Japão que ele fazia Kendo, que é aquele da espada, né? Luta com espada. Daí ele falou assim, que a filosofia do Kendo, o que é mais importante no Kendo é você acertar a pessoa, marcar o ponto e a sua mente não se exaltar. Então, por exemplo, você acerta o cara, você já quer comemorar, né? Conseguiu o ponto. O sensei dele ensinava que o verdadeiro lutador de Kendo, ele acertava o ponto, ele voltava quieto, como se nada tivesse acontecido, ele buscava outro ponto. Então, o verdadeiro lutador de Kendo é aquele que mesmo, principalmente quando ele acerta o ponto, ele não se exalta. Ele mantém a mente dele estável e continua batalhando. E quando ele toma uma pancada, ele também não se exalta, ele também não se rebaixa. Então ele mantém estável, buscando sempre melhorar. Essa é a mentalidade do Kendo, assim, eu achei bem... Interessante, né? Foi uma filosofia, foi um aprendizado que eu tive conversando com ele. E até pra manter o foco, né? A concentração também. Você tá lá concentrado, não se exalta, não deixa a emoção te consumir emoção. Pra você, vamos lá, né? Um ponto, outro. O sucesso é isso, né? A gente é controlado pela emoção. É isso. O fracasso também, você é controlado pela sua emoção. Você é controlado pelo complexo de inferioridade, você é controlado pela tristeza. Quando você tem sucesso, você é controlado pelo ego, você é controlado pela alegria.
pela exaltação, que não é felicidade, é diferente, né? Alegria é um estado momentâneo, felicidade ela é contínua. Então você fica alegre, mas você está feliz. Você está alegre, mas você fica feliz, não é diferente do outro, né? Então você acaba sendo contagiado. É igual você ficar entorpecido. Você fica lá, e aí você esquece os defeitos, esquece o que as pessoas estão falando e quando vai ver cai. Então o Kendo é um bom exemplo Interessante. né, dessa filosofia. Bom, então acho que é isso. Acho que sim. Beleza. Então agradeço a presença de vocês, obrigado por hoje, agradeço também aos ouvintes pela paciência em ouvirem, por estarem sempre acompanhando. E caso também os ouvintes tenham alguma experiência sobre pensamento vencedor e queiram compartilhar com a gente, pode fazer um comentário no vídeo do YouTube que a gente vai comentar e se inscrever também no canal, no HS Live, para a gente conseguir compartilhar a verdade para mais e mais pessoas. Então tem um e-mail também. Tem um e-mail também. Se vocês quiserem mandar sugestão de tema, comentários, críticas sobre o episódio, sp_sul@rap-science.org. Isso aí, sp_sul, arreba. sp_sul@rap-science.org. Então é isso aí, obrigado meninas e até mais. Valeu. Peraí, tem um desafio. Qual é o desafio? A gente não pode esquecer de falar. Se o nosso canal do YouTube Se não, quando? Quando o nosso canal do YouTube alcançar 1000 inscritos, a gente vai fazer um vídeo. Isso aí. Podcast. É isso aí, vamos lá, vamos que vamos. Cada dia melhor. Então é isso aí, obrigado gente, até mais. Valeu. Até mais. Obrigado meninas, tchau. Tchau.